vamos lá. Vou primeiro pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da sua formação, quanto tempo você já está formada, onde você se formou, e como você teve interesse pela abordagem analítica. Beleza, então vamos lá. Eu sou a Márcia, né? Eu moro aqui em Brasília, sou psicóloga clínica formada na UDF e estou formada aí desde o ano passado. E desde a faculdade mesmo eu estava realmente muito focada não em psicologia analítica especificamente no início. Eu fui um pouquinho aí, experimentei um pouquinho da terapia cognitivo-comportamental. Foi uma abordagem que eu também gostei, achei também interessante, mas no final das contas, pelas minhas vivências e experiências aí pessoais, eu acabei indo para a psicologia analítica, né? E fui me encontrando muito mais dentro dos atendimentos, dentro da clínica escola. Depois, quando eu saí da faculdade, eu falei, não, de fato, eu vou seguir com a psicologia analítica, que é realmente o que me chama muito mais, né? Que está baseado aí nas coisas que eu acredito, né, e que eu não só acredito, mas que também tem um embasamento teórico aí para ser, né, atuado aí. Então, acabou me chamando bastante a atenção a psicologia analítica nesse período. E me diz uma curiosidade, já uma pergunta. Você tinha uma matéria de psicologia analítica na sua faculdade? Como é que surgiu? Certo. Então, não tinha, infelizmente, eu percebo que hoje nas faculdades a gente não consegue aprofundar muito a respeito da psicologia analítica, não é tão falado assim, quando é falado é dentro de outras matérias, né? Então, eu tive acesso não dentro da faculdade, eu tive acesso fora dela com um psicólogo que eu conheci no Conselho Federal de Psicologia, que é psicólogo junguiano, e que me passou algumas informações. A partir daí, dentro da faculdade, eu comecei a procurar alguns professores que também trabalhavam com essa abordagem, porque a gente também não tinha um professor especificamente, um supervisor que trabalhasse somente com essa abordagem. Então, era algo bem restrito, digamos assim, né? Bem mais difícil de ser acessado. Eu me formei no CEUB e também lá não tinha. A gente sabia, tinha uma pincelada quando ele fala de Freud e da briga dele com Jung, ponto. Isso, Era isso que a gente sabia. exatamente. E aí, Exatamente. conta pra gente assim, como é que foi o seu primeiro contato com sonhos, desde quando aparece esse seu interesse especificamente pelos sonhos? Tá. Então, meu primeiro contato com sonhos, ele aconteceu muito cedinho mesmo. Eu tinha em torno de 11, 12 anos. E aí foi a partir dessa idade, aproximadamente, que eu percebi que eu sonhava demais. E todos os dias eu acordava com sonhos, assim, muito nítidos na minha cabeça. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a anotar esses sonhos. Foi um processo muito intuitivo, na verdade. E eu anotei esses sonhos por bastante tempo. E aí eu comecei a perceber que alguns sonhos que eu começava a anotar, ou eles estavam associados a alguma coisa realmente que estava acontecendo ali na minha vida, mas sem que eu tivesse qualquer tipo de noção de que a gente poderia trabalhar aquilo, desenvolver aquilo, ou que aquilo tivesse um nome, né? Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção foi uma experiência mais relacionada à sincronicidade que eu tive aos 13 anos, aos 15 anos, por aí, que eu anotei o meu sonho, e aí o sonho foi o seguinte: eu entrava num local, eu descia as escadas de um local, e aí quando eu chegava nesse ambiente, eu via uma recepção, né, eu via um corredor, eu via flores nas paredes, e eu entrava por esse corredor, via duas salas, uma sala tava o número 15 e a outra sala tava o número 16. Tudo muito, assim, detalhado na minha cabeça. E aí, ok, acordei, anotei o meu sonho, como de costume, e deixei lá no cantinho. E aí, nesse período, eu fazia francês, né? E aí, nesse dia, eu ia fazer uma prova, né? Num dia específico, eu ia fazer uma prova, mas o meu pai me levava de moto para ir fazer essa prova. Então, o que que aconteceu? Tava chovendo muito nesse dia, ele não conseguiu me levar, porque realmente estava muito perigoso para ser naquele dia, né? Quando a gente saiu de casa e a gente chegou lá no curso, já não podia mais fazer a prova, estava muito atrasada. E aí fizeram um agendamento para um tempinho depois, né, para uma data posterior. E nessa data eu iria para uma outra sede, para um outro local. E aí foi muito impressionante, porque eu entrei nesse local, eu desci as escadas, e eu, assim que eu olhei para o ambiente, eu reconheci ele completamente. Então, eu identifiquei os corredores, eu identifiquei a recepção, identifiquei as flores na parede, e por incrível que pareça, eu fiz a prova oral
na sala 15 e fiz a prova teórica na sala 16. Então, assim, claro que naquele período eu falei, nossa, algo totalmente místico relacionado aos sonhos. E na verdade, não. Né? Hoje eu realmente compreendo dentro da psicologia analítica que faz parte de um processo de sincronicidade que a gente tem com o inconsciente coletivo, né? Então, com tudo realmente que a gente está conectado aqui no nosso mundo. Então, pode acontecer sim esses processos de sincronicidades no sonho. Então, foi assim que eu tive esse primeiro contato com os sonhos, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui deixando um pouquinho de lado, ensino fundamental, ensino médio, fui deixando um pouquinho de lado, e retornou aí essa, essa curiosidade, né, para aprofundar um pouquinho dentro da psicologia, quando eu percebi que isso poderia ser trabalhado. E aí eu comecei a identificar algumas coisas, né? Então, foi um processo longo realmente para eu conseguir compreender que, na verdade, não se tratava desse processo místico, né? E que eu conseguiria dar nomes a tudo aquilo que estava acontecendo. E aí isso me faz me recordar muito daquela frase de Jung, de que até se tornar consciente, né? O inconsciente vai dirigir nossa vida e a gente vai achar que é o destino. É exatamente isso, né? Enquanto a gente não consegue dar um nome para tudo, a gente vai achar realmente que é o destino, que é o misticismo, que é a religiosidade e tudo mais. E aí a gente vai encarando de outras formas quando a gente conhece a psicologia. Olha, a gente já tem 9 participantes. Oh, O pessoal show, foi Mara! entrando. Uhum. Boa noite, sejam bem-vindos quem acabou de Sejam entrar. bem-vindos. Dúvidas, vão colocando no chat, que a Márcia vai responder depois. E aí, Márcia, eu acho que algumas das pessoas que entraram não são psicólogos, né? E aí eu queria te Show. fazer uma pergunta: quem são, então, os autores que estudam o sonho, né, dentro da psicologia, e autores que estudam fora, se você tiver alguma referência? Uhum, Você trouxe a questão da religiosidade. O uhum. Espiritismo fala do sonho de uma outra forma, que é a referência que eu posso Sim, trazer, que eu mais sim. conheço. Então, querendo ou não, é um fenômeno estudado também por outras áreas. Mas dentro da Exato. psicologia, quem é Jung? Se você puder falar um pouquinho, porque eu acho que tem pessoas que não sabem quem ele é, né? Sim, exato. Então, a gente, Jung, né, ele foi um psiquiatra suíço, psicoterapeuta, que estudou um pouquinho a respeito dos sonhos também, né, e que foi aprofundando e contextualizando para a gente como é que ele encara a psique humana, né. Então, Jung, ele falou muito a respeito... Opa! Então, ele falou muito aí a respeito do inconsciente coletivo, ele falou um pouquinho do inconsciente individual, né? Ele fala principalmente de como a gente consegue ver as coisas a partir de uma visão um pouco mais simbólica, né? Então, qual é o simbolismo que existe nas nossas experiências? E aí, quando a gente fala um pouquinho sobre os autores, né, os outros autores que estudam aí os sonhos na psicologia, é importante a gente ressaltar que, de fato, os sonhos, eles são experiências universais, né? Aqui, amor. E que dentro delas, dentro da psicologia, os sonhos sempre apareceram assim e vão ser interpretados e analisados conforme a premissa de cada abordagem dentro da psicologia especificamente. Então a gente consegue trazer alguns autores, né? A gente fala sobre Sigmund Freud, né? Não tem jeito de não falar sobre ele quando a gente fala de sonho, que é da psicanálise, né? E ele encontra dentro dos sonhos uma visão diferente. Ele fala que os sonhos é um material feito de desejos, sentimentos reprimidos no inconsciente. Fala inclusive de alguns restos diurnos, né? De algumas experiências diurnas que vão também aparecer como referência no sonho. A gente tem uma visão também um pouco reducionista de que somente Freud, somente Jung estudam e atuam com sonhos. Só que não é bem assim. Dentro, por exemplo, da terapia cognitiva, apesar de não ser trabalhado ativamente a respeito dos sonhos, Aaron Beck também falou sobre sonhos, né? E ele descrevia os sonhos assim como algumas expressões temáticas das cognições dos pacientes. Então, elas vão estar muito mais relacionadas às vivências que esses pacientes viveram enquanto estavam acordados e qual era o contexto de vida de cada um desses pacientes, né? Então, era a maneira que Aaron Beck via. Uma outra abordagem que a gente também consegue trazer, que é de dentro da psicologia, né, é a Gestalt terapia, e aí fala o autor que fala é o Fritz Perls, e fala que, na verdade, os sonhos para a Gestalt terapia são fragmentos projetados do nosso self
e que devem ser trazidos para o aqui e agora. Então, eles utilizam uma série de técnicas específicas para conseguir trazer esse sonho para o aqui e agora, para o momento presente, né? Para a gente conseguir trazer quais são as dificuldades e quais são as sensações naquele momento, né? A gente tem o próprio Jung, né? Como eu falei, que traz aí essa perspectiva sobre sonhos. E aí, dentro da análise junguiana, eu acho importante ressaltar também que tem uma situação de verificar que os sonhos, ele vem com um princípio compensador, né? Então, é o que equilibra o psiquismo da pessoa, né? É o que vem trazendo e corrigindo algumas deficiências da personalidade. Como assim? Esse processo de ser compensatório os sonhos, ele traz uma perspectiva de que, na verdade, o ego, ele não consegue ver a realidade conforme ela de fato é, né? Ele não consegue ver a realidade na totalidade dela. E aí os sonhos, eles vêm trazendo, através desses símbolos, realmente como eu estou me sentindo, realmente a forma como eu lido com aquilo, né? Então, por isso que eu acho bem importante a gente realmente trazer também dentro dessa perspectiva. E dentro ainda da psicologia, a gente tem o psicodrama, né, e que é o Levi Moreno, que fala sobre isso, e ele fala, que eu acho uma perspectiva lindíssima, e aí no psicodrama o sonho é encarado como um processo criativo, né, e eles utilizam até uma ferramenta, uma técnica específica que é chamada de onirodrama, né? E aí o sonhador, né, a pessoa que sonhou ali, ele além de ter feito o sonho, ele também vai ser ator daquele sonho, que é muito bonita, né? Muito lindo para trazer aí para a realidade também esse sonho. E aí fora da psicologia, a gente tem alguns autores também de alguns livros, a gente tem alguns outros materiais. Como a Ângela falou, a gente tem, né, essa perspectiva do espiritismo, a gente tem a perspectiva da Umbanda, a gente tem a perspectiva do próprio catolicismo a respeito dos sonhos, né? E a gente tem alguns autores que eu acho interessante também quando a gente aprofunda um pouquinho na leitura deles. A gente tem o Robert Johnson, que escreveu um pouquinho sobre sonhos, teve toda uma experiência com isso. Temos o James Hall, né, que fala também sobre a interpretação dos sonhos com base aí no inconsciente. E a gente tem alguns outros que são pouco conhecidos, tipo Stephen Laberge, a gente tem Juan Antônio Lopes, que também estão conectando os sonhos com o inconsciente, não necessariamente aí com o espiritismo, né, ou com a espiritualidade de uma forma geral, mas eles fazem aí essa conexão, e aí acaba que a visão de tudo se complementa, né? O Daniel até falou aqui no chat que tem uma neurocientista que estuda os sonhos, que é a Siddhartha Ribeiro, não conhecia, Sim. já até anotei aqui, bacana. E ele disse que acabou vendo Jung nas teorias da personalidade na faculdade, né? Além da briga entre o Freud e Jung, que é o que eu citei aqui. Então a gente também vê um pouquinho aí. Bacana. Você quer falar alguma coisa, Daniel? Contribuir? Pode ficar à vontade, Daniel. Bem, só para dar... Não sei se pode fazer propaganda assim, de livros desse jeito, mas do próprio Siddhartha Ribeiro. Tem o Oráculo da Noite. Um que eu comecei a ler, ainda não terminei, mas interessantíssimo. A visão da neurociência dos sonhos, ele realmente recomendo. Perfeito, exatamente, Daniel. E eu acho muito legal realmente a gente ter essa visão ampla, né, a respeito de como é que todo mundo consegue ver os sonhos, né, como é que conseguem ver o processo onírico, porque assim a gente consegue ter uma análise também muito mais ampla na hora de realizar ele dentro da psicologia analítica, dentro da psicoterapia, né, a gente consegue dar mais possibilidades para o nosso paciente, isso é importante. E aí era outra pergunta que eu queria fazer a você, assim, qual que é a importância do paciente levar os seus sonhos para terapia? Que no meu caso, por exemplo, eu faço análise, mas o meu analista, ele não é a formação dele, mas ele me deixa livre para trazer e a gente tenta interpretar juntos ali. E eu, como paciente, sinto essa necessidade de falar, porque eu entendo que é algo que está me mobilizando, né? E vão ter os sonhos que chamam mais atenção, os que chamam menos. Até notei que quando você falou de sonhos reparadores, me lembrou assim, sonhos quando eu tinha brigado com alguém durante o dia e não conseguia elaborar isso no sonho, eu sonhava que estava matando a pessoa, de alguma forma assim, descarregando mesmo essa pulsão que ficava ali.
E aí, seria mais ou menos isso, o sonho reparador? Ou como é que... Na Fala verdade, um pouquinho do sonho reparador e da importância na terapia. sim. Na verdade, é o sonho compensador, é um sonho compensatório. É isso. E aí, no sonho compensatório, é realmente esse processo que a gente consegue visualizar. É algo que, às vezes, o nosso ego realmente ainda não percebeu como realidade, né? E aí a gente vai estar assimilando de uma forma muito mais profunda, né, dentro das nossas experiências ali, que vão ser trazidas nesses sonhos. Né? Então, às vezes, a gente não consegue falar com alguém a respeito de alguma questão que era importante para a gente, e vai ser no sonho que a gente vai ter a oportunidade de falar com essa pessoa. Então, acontece realmente bastante, né? É essa compensação que acontece entre a realidade e o nosso mundo interno. Eu acho bem bacana. E aí, por que que eu acho importante, né? Trazer esses sonhos, levar esses sonhos nas terapias, né? Estimular realmente essa conexão com os sonhos dos meus pacientes. O que que ocorre? Dentro dos sonhos, a gente tem esse conteúdo que é manifesto, né? Que é aquele conteúdo que a gente vê nitidamente, assim, é aquilo que a gente se recorda realmente a respeito do sonho. E a gente também tem um conteúdo latente, que é justamente aquele conteúdo que está guardadinho, que a gente ainda não conseguiu perceber, mas que está muito mais conectado com com o nosso inconsciente e com a metáfora, né? Que aquele símbolo traz. Então, é importante dentro do processo de psicoterapia, porque às vezes o paciente ainda não percebeu que ele está num processo de autossabotagem, né? Mas num sonho ele começa a sonhar que está sendo perseguido. E aí começa a ter sonhos constantes de perseguição, levando em consideração que os personagens dos nossos sonhos também podem ser representações de nós mesmos. Né? Então, por que que essa pessoa está perseguindo o tempo todo? Então, pode ser esse processo da autossabotagem que está acontecendo e é uma forma da gente avaliar isso no contexto da nossa vida. Eu posso, por exemplo, também sonhar com uma pessoa que faleceu próxima de mim, já faz um tempo, mas essa pessoa continua aparecendo nos meus sonhos, essa pessoa está em volta de uma luz que eu considero negativa. Então, assim, de que forma a gente consegue trabalhar esse luto, né? Por que essa luz ainda negativa ao redor dessa pessoa, da representação dessa pessoa, né? Então, a gente consegue também trabalhar essa questão do luto dentro de uma situação dessa. Uma coisa muito comum também que acontece é a gente sonhar com casas, por exemplo. É muito comum que a gente sonhe com casas e aí, por exemplo, dentro dessas casas a gente descubra novos ambientes, né, esconderijos, portas secretas que a gente entra, escadas que vai descendo, vai subindo, enfim. Então, essas casas é um convite, né, para a gente conseguir se perguntar quais são as áreas inexploradas no nosso ego também, né? O que que é que a gente ainda não descobriu sobre a gente mesmo. Então, assim, são uma série de exemplos que a gente consegue trazer que fazem a gente achar importante realmente os pacientes trazerem esses sonhos, né? Porque são coisas que às vezes não vai estar consciente para ele verbalizar no processo de psicoterapia, mas esses símbolos vão trazer de forma mais estruturada, né? Isso me lembrou um paciente, uma época que trouxe numa sessão para mim. Ele sonhou exatamente com um quartinho escuro onde tinha um baú trancado e ele não sabia onde estava essa chave. E era bem no início, assim, que a gente estava criando o vínculo. Achei muito bacana. E aí eu te pergunto, se o profissional não tem essa experiência com interpretação dos sonhos, o que que você sugere que o profissional faça? Assim, que a priori acolher, ter noção de que esses símbolos estão aparecendo, de que eles podem aparecer outras vezes, né? Mas e aí, o que que você sugeriria, assim, para o profissional fazer? Certo. Realmente, eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente avaliar seria o conteúdo desse sonho, mesmo, né, de uma forma geral. Eu acho que é importante o terapeuta estar aberto a conversar a respeito disso, como você falou, acolher, né, essa demanda que esse paciente está trazendo, que pode ser importante para ele nesse momento, mesmo que não se faça avaliação a partir disso. E é importante também, acredito que tenha um vínculo terapêutico forte ali, né, para que esse paciente também se sinta confortável de falar a respeito disso. E aí, se esse psicólogo realmente percebe que aquele sonho, ele é importante para aquele paciente, que aquele sonho vem trazendo algum conteúdo que é importante para vocês trabalharem em terapia, eu acho interessante que esse psicólogo passe a buscar, dentro da abordagem dele, como é que os sonhos são vistos, como é que os sonhos são analisados, né? Porque dentro da psicologia analítica, dentro da psicanálise, da gestalt terapia, do psicodrama,
vão aparecendo essas perspectivas diferenciadas, né? Então, eu acho que é sempre também uma forma da gente conseguir acoplar o nosso conhecimento, né, dentro do que a gente já tem, e agregar para aquele paciente, para que ele encontre aquilo que ele também está precisando na sua abordagem, né, na sua forma de trabalhar. E assim, existe, ou você faz isso, de analisar, trabalhar com o paciente só analisando sonhos? Ou isso não é possível? Por que que eu estou perguntando isso? Eu tenho uma psicóloga em parceria, que a gente trabalhava muito juntas, e ela gosta muito de Jung, e ela trabalhava, no caso, com caixa de areia, né? Que é uma técnica muito linda, a Gessilda. E no caso da caixa de areia, que também trabalha com o simbólico, tinha alguns pacientes que ela conseguia trabalhar só com essa ferramenta. Então, o paciente montava uma caixa ali durante a sessão, contava uma história, dava um nome para aquela cena que ele montou ali, e ela ia compilando essas caixas, depois ela tirava foto, claro, o paciente permitindo, ela compilava tudo, e depois de umas 10 sessões, ela sentava com o paciente para mostrar a dinâmica. Então, ela conseguia mostrar, assim, o início, o meio, o fim daquele processo que estava sendo vivenciado. Com o sonho, dá para fazer isso? Seria uma possibilidade? Ou você percebe que realmente tem que trazer outras coisas junto, assim, na terapia? Então, a própria análise de sonhos dentro do processo de psicoterapia já realmente traz uma possibilidade imensa da gente passar todo aquele período falando e se baseando nas metáforas e nos símbolos desse sonho para conseguir trabalhar algumas questões desse paciente, né? Então, como eu falei, se esse paciente está trazendo um sonho relacionado à perseguição, como é que a gente pode trabalhar essa questão da autossabotagem? Então, eu posso pegar o link que esse sonho está me trazendo para conseguir desenvolver um assunto por muito tempo com esse paciente. É claro que eu não preciso estar somente apegado a essa análise dos sonhos, né? Mas é possível sim, principalmente se esse paciente já gostar dessa prática, né? Se ele já anotar os sonhos, se ele já fizer todo um processo e ele realmente identificar que dentro desses sonhos consegue ser trazido alguns conteúdos internos, é totalmente possível que isso seja trabalhado, que somente isso seja trabalhado dentro da psicoterapia. E é importante que ele anote os sonhos. Sim, é importante que ele anote. Por quê? Quando a gente não anota os nossos sonhos, a gente começa a criar ilusões em cima deles ao longo do dia, né? Então, a gente começa realmente a criar memórias em cima desse sonho, o que acaba alterando totalmente o nível de interpretação e análise que a gente vai fazer dele. Então, é importante, sim, que assim que eu acorde, né, que é uma das formas que a gente começa a trabalhar os sonhos, de assim realmente que acordar, ter um caderninho dos sonhos, se possível, ou anotar ali num grupo no WhatsApp com você mesmo, né? Ou mandar um áudio para você mesmo, falando a respeito do sonho. Inclusive, tem uma questão bem importante até do momento do dia que você vai conseguir sonhar e anotar os seus sonhos. Por quê? Se eu acordo todos os dias apressado, né, com um despertador tocando em cima de mim, com certeza eu não vou conseguir lembrar com facilidade dos meus sonhos. É certeza, né? É muito raro para a gente conseguir lembrar de um sonho com muita nitidez quando a gente acorda nesse tipo de situação. Então, é interessante que a gente aproveite os nossos sonos aí do final de semana, né? Que a gente aproveite aí os sonos no período da tarde, se tiver uma rotina nesse sentido, porque eu vou conseguir lembrar com mais nitidez, né, com mais lucidez aí dos meus sonhos e conseguir anotar eles também com o máximo de detalhes possível, porque todos os detalhes, eles são importantes na hora de analisar. E assim, na sua experiência profissional, na sua experiência pessoal, é comum termos mais de um sonho durante a noite, e é comum que esses sonhos tenham uma interligação, ou acontece de serem sonhos isolados, as duas coisas acontecem? Tanto na questão profissional quanto na questão pessoal, sim, é extremamente possível que a gente tenha vários sonhos numa noite só, né? Então, eu já cheguei até 9 sonhos, um atrás do outro numa noite só, né? E é extremamente possível quando você está realmente atento, quando você se disponibiliza o seu inconsciente, né, o seu cérebro descansado para conseguir realizar esse tipo de atividade, realmente é possível que você se recorde desses sonhos. E sim, é comum que normalmente eles tragam uma mensagem que seja referente ao sonho anterior, por exemplo, né? Então, num sonho eu posso pensar sobre, eu não sei, de que eu tô grávida,
né, nesse sonho eu penso de que eu tô grávida. No próximo sonho aparece gravidez novamente. No próximo sonho aparece gravidez novamente. Então, assim, o que é que essa gravidez quer dizer? Né? É porque eu tô grávida de fato? Não, não necessariamente. É porque de fato a gravidez é uma gestação, é um processo, né? É uma criação, né? Uma nutrição de algo que eu tô querendo gerar. Então, é um projeto, talvez, né, que esteja parado, dependendo aí do contexto do sonho. Então, é muito possível realmente que esses sonhos eles se conectem entre eles, não só dentro de uma noite solitária, mas também dentro de outras noites, né? Eles podem se conectar. Interessante. Quando eu te propus da gente fazer a live sobre sonhos, é interessante porque eu fiquei mais alerta. Então, todos os dias, de lá para cá, praticamente, eu lembro dos meus sonhos. Potencializou, falei, o que está acontecendo? Ela falou, ó, tem uma curiosidade. Sempre que sonho com minha avó que já faleceu, eu nunca posso vê-la. Sempre tem uma porta e uma sala dividindo a gente. Será que isso é um bloqueio de não aceitar a morte dela? Ela já interpretou aí, Já ó. fez a própria interpretação, né? Então, assim, dentro da psicologia junguiana, uma das questões extremamente importantes que a gente precisa levar em consideração na hora de analisar um sonho, Bárbara, a gente precisa levar em consideração a nossa experiência. Quando a gente está num processo de psicoterapia com um analista junguiano, a gente vai olhar para esse analista junguiano e vai querer realmente que ele faça a interpretação. Olha, eu não estou entendendo isso aqui, o que eu faço? Só que dentro de um processo de associação, eu realmente preciso fazer isso que você fez automaticamente, né? Será que é um bloqueio de não aceitar a morte dela? Será que é uma coisa que eu realmente consigo identificar que seja uma realidade hoje da minha vida? Será que eu estou trabalhando esse luto da melhor forma possível, né? Esse fato de eu nunca conseguir ver ela, né? O que isso significa para mim? Então, assim, dentro da análise junguiana, a gente tem muito essa questão de fazer a associação. E essa associação, ela é pessoal, né? Então, dentro da análise, a gente consegue fazer uma associação no sentido de quais são os símbolos que tem dentro do meu sonho, ou seja, tem a porta. O que é uma porta para você, Bárbara? Entende? Então, assim, para mim é uma coisa diferente. Vim trazendo minhas experiências pessoais, para mim, porta quer dizer, não sei, portal, entrada, felicidade, enfim, para mim remete a uma série de questões internas. Agora, para a Bárbara, eu preciso que realmente faça essa avaliação. O que é porta para mim? Porque assim a gente consegue fazer essa associação pessoal, né? Mas existem outros níveis também de associação que se consegue também fazer dentro de um processo de psicoterapia. Então, a próxima pergunta que eu tinha é: e quando o paciente sonha com um terapeuta e leva isso para a psicoterapia? É comum acontecer e como proceder? Que isso é uma pergunta pessoal, porque eu tenho uma paciente que traz bastante e eu apareci já em acho que 2 ou 3 sonhos dela, se eu não me engano. E aí veio uma... E aí, o que eu faço? Certo, pode ser comum, sim. Eu também sonho o tempo todo com a minha psicóloga. De vez em quando eu tenho um sonho ou outro assim com ela. Mas é importante, dentro do processo de psicoterapia, a gente conseguir avaliar qual é o conteúdo desse sonho, né? Então, o terapeuta, novamente, ele vai precisar estar aberto para conversar sobre essas questões com o paciente, porque acaba sendo uma questão delicada, né? A sua imagem ser representada dentro do sonho do seu paciente acaba sendo delicado para o terapeuta, né? De falar, caramba, e aí, né? Como é que eu vou fazer? Então, de novo, proporcionar esse vínculo terapêutico aí fortalecido para que vocês consigam falar sobre isso abertamente, né? E aí, uma das questões importantes na hora da avaliação é fazer, primeiro, essa associação pessoal junto com esse paciente aí, dentro da perspectiva junguiana, né? Que eu digo, fazer essa associação pessoal com ele, então, o que esse terapeuta representa, né, para o paciente, né, como é que esse terapeuta vê esse paciente. A gente faz também uma associação cultural, no final das contas, né, o que é um terapeuta dentro da nossa sociedade, como é que o meu paciente enxerga um terapeuta, né, e como é que isso está também lúcido ali dentro dos sonhos dele. E a gente também faz um nível de associação arquetípica, que é um conceito de Jung, né, que é um conceito da psicologia analítica. Então, assim, qual é como é que esse terapeuta está aparecendo ali para mim, né? Em que nível que ele está aparecendo para mim?
Ele tá aparecendo como terapeuta sábio, ele tá aparecendo como terapeuta monstruoso, que tá correndo atrás de mim, como é que esse terapeuta está sendo representado? Mas aí a gente também entra dentro de uma questão interessante, que é para falar a respeito da ânima e do ânimos, né? O que são a ânima e o ânimos? Dentro da psicologia analítica, a gente consegue perceber que existem estruturas da psique, que é a ânima e o ânimos, onde a ânima representa o lado feminino inconsciente do homem, né? E o ânimos representa o lado masculino inconsciente da mulher. Então, se, por exemplo, a terapeuta aparece no meu sonho, talvez eu esteja considerando ela também, dentro da minha perspectiva sobre o que é a minha ânima, como alguém realmente que está ali me auxiliando, né? Ou como alguém que está ali para me punir, né? Então, vai trazer muito essa visão, assim. Então, eu consigo diferenciar, né? Se esse meu sonho, ele está realmente trazendo uma visão objetiva que eu tenho do meu psicólogo, ou esse meu sonho está trazendo uma visão muito mais subjetiva, metafórica e simbólica do que eu sinto e que aquele psicólogo naquele momento está conseguindo representar no meu sonho, entende? Quando você trouxe esse conceito agora, eu imaginava que tanto o homem quanto a mulher tinham as duas representatividades. Não é assim, então? Tem como você Sim, a gente... Ou tem? Uhum. Oi, desculpa, Angela, pode falar? Não, é só para você recapitular o conceito mesmo, para ver. Tá. Beleza. A respeito da ânima e do ânimos, né? Recapitulando, assim, de fato é quando a gente tem uma imagem, né, que seja diferente da nossa, especificamente, mas que está representado ali num sexo oposto, né? Então, é a minha ânima, realmente, se eu for um homem, né? E aí vai ser o meu lado feminino de mim, porque o meu lado masculino de mim, digamos assim, sem levar em consideração o gênero, o meu lado masculino de mim seria realmente relacionado a isso, né? E a minha ânima, ela vem aparecendo como se fosse uma integração daquilo que eu já sou, né? Então é como se ela pudesse me completar ali naquele momento. Ela vem no sonho realmente para me completar, para me auxiliar na minha interpretação, na minha vivência, na minha experiência dentro desse sonho. Então, para Jung, isso era bem forte, assim, a ânima e o ânimos têm um significado e uma importância muito grande dentro da psicologia analítica. Agora que você falou de conceitos, eu até anotei alguns aqui que você foi pincelando, se você puder dar uma definição rápida, só para situar as pessoas que não têm tanto contato, né, com a teoria. O que seria a sincronicidade que você trouxe lá no início? Beleza. A sincronicidade, né? Eu comentei lá no início a respeito da sincronicidade, quando eu falei a respeito de um sonho que eu tive, né? Em que eu consegui perceber que aquilo que eu sonhei posteriormente aconteceu, né? E a sincronicidade, para Jung, vai estar muito conectada com o nosso inconsciente coletivo. A sincronicidade é aquela conexão que eu tenho com os outros indivíduos que estão aqui junto comigo, como se a gente realmente fosse um só. Então, sabe aquele momento que já aconteceu com todo mundo, onde eu começo a pensar numa pessoa, ou sonho com uma pessoa, ou, enfim, falo sobre ela e aí essa pessoa aparece para mim, ou ela me liga no momento seguinte, né? Aquele momento em que a gente está conectado e pensando sobre a nossa mãe, e aí ela vai e manda uma mensagem, né? Então, assim, é muito interessante da gente pensar que a sincronicidade é realmente essa sincronia que a gente tem com as outras pessoas ao nosso redor, né? Que a gente tem com o mundo, no final das contas. Então, existe esse inconsciente coletivo, mas existe também esse inconsciente familiar, quando a gente fala de família especificamente. Esse era outro conceito que eu queria que você definisse um pouquinho. O que seria o inconsciente coletivo? Certo. Anda junto com a sincronicidade? Anda juntinho com a sincronicidade, porque dentro da sincronicidade é onde eu consigo perceber quais são os movimentos desse inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, ele tem algumas especificidades muito interessantes. Então, o inconsciente coletivo, ele é o que é chamado assim de psicoide. Psicoide é algo que é livre das amarras do tempo e do espaço, digamos assim. Então, o inconsciente coletivo, ele não está preocupado se é o passado, presente, futuro. Ele não segue essa linearidade que a gente segue.
tudo está aqui no momento presente. Então, dentro desse inconsciente coletivo, é onde eu vou ter os arquétipos, por exemplo, que é um outro conceito aí, né, do Jung, é onde eu vou ter a sincronicidade, é onde eu vou ter uma conexão com tudo que já aconteceu aqui no planeta Terra, desde os nossos primórdios aí até a data atual. Então, dentro do inconsciente coletivo, dentro de tudo que acontece nesse mundo escondido de todo mundo que está conectado, a gente consegue encontrar o arquétipo como também uma fonte essencial aí do que a gente pode, quando a gente fala a respeito do inconsciente coletivo. Então, dentro do arquétipo é onde a gente consegue encontrar os padrões universais, né, que provém desse inconsciente coletivo e constituem o conteúdo básico das religiões, das mitologias, das lendas, dos contos de fadas. Foi através disso, né, como que Jung começou a descobrir isso. Porque ele começou a perceber que dentro dos sonhos dos pacientes dele, existiam questões que, ok, eram pessoais, né, que estavam contextualizadas ali com o dia a dia desse paciente, mas tinham coisas que esse paciente trazia e que estavam, assim, referenciadas há milênios atrás. E esse paciente não conhece a respeito disso. Existe, inclusive, avaliação, análise de sonhos que Jung fazia de crianças, em que essas crianças conseguiam sonhar com sonhos extremamente complexos, arquetípicos, que falavam, por exemplo, sobre a grande mãe, sobre o aspecto da grande mãe, falava a respeito do aspecto de um Deus Sol, né? E aí, como é que essa criança, não tendo contato com isso anteriormente, conseguiu acessar essas informações? De acordo com o Jung, seria através desse inconsciente coletivo. É aquilo realmente que não tem tempo nem espaço e que a gente já vem um pouquinho ali com ele, né? Aí, falando dessa análise que ele fazia e que você também faz com seus pacientes, quais são os maiores erros que a gente pode cometer ao fazer uma análise de um sonho? Tá. Vamos lá. Eu acho que existe, assim, um erro muito importante na hora da gente fazer a análise de um sonho e que é importante que a gente sempre ressalte ele para todo mundo. Eu sempre falo isso para todo mundo. Quando eu começo a falar a respeito de sonho, eu já falo logo a respeito disso. Por quê? Normalmente as pessoas têm uma visão de que, de uma forma mais popular mesmo, né? De que eu sonhei com cobra, por exemplo, traição na minha vida, né? Sonhei com, não sei, sonhei com uma casa pegando fogo. Vixe, tem que ter cuidado. Vamos começar a olhar, vamos ter cuidado aqui com a casa, porque, enfim. Então, leva tudo muito para parte muito literal da coisa, né? E das nossas experiências. Então, é interessante que a gente veja esse lado simbólico. E uma coisa interessante também que normalmente se faz muito é sonhar com essas coisas e ir direto para o Google e já perguntar: sonhar com porta. Significado, né? E aí, assim, é uma coisa interessante da gente começar a avaliar, porque, como eu tinha comentado aqui com a Bárbara a respeito do sonho e tudo mais, da porta, a porta é algo tão íntimo, tão íntimo. É só uma porta? Não, não é só uma porta, é algo extremamente íntimo para a Bárbara. Só a Bárbara vai saber qual é o significado dessa porta. Então, não adianta para mim entrar no Google, abrir aqueles livros de interpretação dos sonhos e tudo mais, porque aquilo vai estar falando da experiência de outra pessoa, né? De outro momento dela e a gente não vai estar totalmente conectado com aquilo ali, né? Então, é importante, eu acho que é um dos maiores erros, assim, que a gente pode fazer é de achar que o nosso inconsciente, ele é igual a de outras pessoas. Ele não é. A gente realmente precisa fazer essa avaliação pessoal, realmente, de tudo que está acontecendo, né? E existem, claro, algumas outras questões. Por exemplo, na hora de fazer interpretação, principalmente de fazer interpretação solitária, sozinho, né? Então, eu não tenho acompanhamento de um psicoterapeuta, não posso ter esse acompanhamento agora, e aí eu quero fazer a interpretação desse meu sonho. Como é que eu faço? Primeira coisa, anote esses sonhos, né? Diariamente, com o máximo de detalhes que você puder. Segundo, faça essas associações pessoais que são importantes, né? E na hora de fazer essa interpretação, primeiro, para não cair nesses erros, escolha uma interpretação que realmente te surpreenda. Não caia na tentação de cair naquela interpretação que já é comum para você, você já conhece aquilo ali, né? É algo assim que você já tinha pensado antes, você já trabalhou isso antes, e às vezes a gente cai na tentação de trazer essa interpretação mais simplista da situação. Quando o inconsciente vem trazendo algum sonho que você consegue se lembrar
né? Normalmente ele vem trazendo uma mensagem que é importante para vocês. Ele está trazendo essa mensagem porque o ego ele não conseguiu identificar na realidade. Então, escolha sempre uma interpretação que te surpreende, né? E evitar uma interpretação que traga muito elogio para você, né? Por quê? Às vezes a gente faz uma interpretação de um sonho e aí a gente fala, caramba, tô sonhando que eu tô com uma coroa na minha cabeça. Uau, é porque eu realmente sou muito boa. E aí, assim, vamos evitar esse tipo de interpretação. Porque, novamente, se a gente tem um sonho como algo compensador, eu preciso avaliar realmente, estar muito aberto para lidar com as minhas sombras, né? Que é um outro conceito de Jung, com aquilo que está guardadinho lá dentro de mim, que pode ser bom, né? Pode ser positivo, pode ser negativo, mas que está muito bem guardado, né? E que é interessante a gente também estar aberto para esse tipo de conhecimento. Então é bom fazer uma interpretação que evite esses elogios, assim, o excesso deles, né? E evitar também a transferência de responsabilidade. Eu acho que isso é o essencial, assim, dentro do processo da interpretação e conectando com essa questão dos erros, né? Eu acho importante realmente a gente evitar transferir para outro personagem do nosso sonho, que esteja sendo representado, por exemplo, pela minha mãe, a responsabilidade por aquilo que é meu, né? Então, por exemplo, de sonhar com algum momento específico da minha vida, minha mãe estava presente nesse sonho, e eu já lembrei dela e já comecei a criar todo aquele remorso interno, toda aquela frustração, aquela raiva. Então, assim, calma, vamos trabalhar porque o sonho é seu. E a gente precisa trabalhar como é que você, né, desenvolve isso em você. Como é que você vai lidar com essa raiva, né? Não vai adiantar muito bem a gente conseguir fazer essa transferência de responsabilidade e não lidar, no final das contas, com aquele conteúdo que o sonho está trazendo, né? Então, acaba não adiantando tanto. Nossa, isso me lembrou o quão comum é um casal dormir junto, aí a pessoa sonha que um tá traindo o outro e acorda reclamando, você me traiu, né? Não, Isso, calma, não é necessariamente assim, né? Gera uma discórdia desnecessária. A gente ri, mas realmente gera problema, né? exatamente. Quando você trouxe da necessidade da gente não interpretar de uma forma muito literal, quando você, por exemplo, falou do sonho da coroa, me veio, por exemplo, uma possibilidade de, em vez de ser eu sou a rainha, pode ser, por exemplo, a pessoa tem o rei na barriga, tipo assim, como mostrando, em vez de ser eu sou poderosa, não, você é arrogante mesmo, entende? Então, assim, é muito, muito delicado, né? Porque pode ter muita coisa envolvida. E aí, quando você falou da porta, eu me lembrei muito do seriado Eu, Tu e Ela, o quanto a porta para aquele trisal era importante. Para o HTP, por exemplo, para o teste projetivo, a gente interpreta a porta como sendo uma função social. Então, se a porta está aberta, se a porta está fechada, se está entreaberta, é o quanto ele está apto ou não a estar em relação com o outro. E no caso do seriado, é o quanto aquela porta significava a entrada dessa pessoa nessa relação. E como ela estava dentro, só que você assistiu, né? A gente estava conversando sobre isso, o quanto a personagem pensou assim, nossa, mas é muito pouco para mim só a porta. Ela queria mais, mas pro casal era, cara, mas é a chave. Então, o quanto simbolizava para cada um uma coisa. E gerou um conflito até na comunidade deles ali, né? Da cor da porta, e qual que era o simbolismo da cor da porta para aquele bairro que reclamaram que a cor era feia. Né? Então, pode ter uma dimensão muito grande, um pequeno símbolo, assim. Exato. E aí, uma curiosidade que eu tenho é que, na verdade, eu acho difícil trabalhar com Jung exatamente por essa riqueza do simbolismo. Você acha que uma pessoa que vai trabalhar com sonhos, quanto mais ela conseguir ler coisas diferentes, simbólicas, isso enriquece a análise dela? Por exemplo, ler mitologia, ler literatura de outras culturas, ou então da religião do paciente. Você acha que é interessante explorar também, sair um pouco só dos livros teóricos da psicologia? Com certeza, com certeza. Dentro da análise junguiana, a gente consegue perceber, assim, o quão é importante essa questão da mitologia,
para a gente principalmente fazer uma análise arquetípica dos sonhos daquele paciente. Então, se eu não tenho uma riqueza realmente de conteúdos para eu conseguir fazer uma análise um pouco mais profunda a respeito daquilo ali, eu conseguir trazer essas inferências, até para que esse paciente consiga entender através de metáforas o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo trazer, né, para vir de uma forma mais branda, para que não saia do inconsciente e venha direto assim para o paciente, né, de uma forma tão abrupta. Então, porque eu consigo utilizar metáforas junto com essa mitologia, com essas lendas, com esses contos de fadas, né, para trazer realmente essa elucidação sobre a análise do sonho do paciente, a interpretação dele. Agora, uma coisa importantíssima que eu acho também muito legal e que Jung ressalta em todos os livros dele, é que no momento em que a gente for fazer uma análise do sonho, a gente tem que, na hora que a gente for escutar, né, esse paciente, é importante que a gente abra mão de qualquer tipo de conhecimento e inferência anterior. Por quê? Se esse paciente já começa a falar de algo e eu de cara já falo, eu acho que é isso aqui, tá, mas será que não está relacionado ao seu contexto de não sei o que, já que você já está fazendo acompanhamento desse paciente, né? Você pode começar a inferir muitas coisas. E se você faz isso, você tira a perspectiva e a atenção realmente de conseguir escutar bem esse paciente, conseguir se atentar a todos os detalhes desse sonho e a conseguir também trazer essa associação pessoal dele, né? Então, antes de você fazer realmente essa associação terapêutica, de deixar com que ele também faça esse exercício, né? Afinal de contas, é interessante que em algum momento ele consiga também fazer a análise solitária desse sonho, né? Então é importante a gente treinar também isso de deixar um pouco de mão. É aquela história, né? Que inclusive Jung que falou, que eu acho que deve estar conectado com isso, de na hora de você estar na frente de um paciente, você é simplesmente um humano. Vamos deixar as técnicas um pouco atrás e aí, quando for necessário, a gente utiliza. Eu acho que é bem isso. Como é difícil a gente se despir desse lugar, né? Do todo-poderoso, do sabedor das coisas, né? A gente, como sendo psicólogo, querendo ou não, o paciente coloca a gente nessa posição. E a gente tem que estar o tempo todo jogando a bola para o paciente, falando, não, mas quem sabe do próprio desejo é você. Eu estou aqui para te auxiliar a refletir, né? Isso. O Daniel até colocou aqui a frase, né? Domine todas as teorias, aprenda todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É isso. A frase, as pessoas podem nem conhecer Jung, mas todo mundo já ouviu essa frase. Exatamente. Uma coisa que eu acho interessante dos sonhos é que os símbolos, eles vêm, é aquilo que você falou, por isso a importância da gente não interpretar de uma forma literal. Às vezes eles vêm meio que misturado, né? Então, por exemplo, eu tive uma situação com uma pessoa que o nome dela começa com a letra F, e aí eu sonhei com uma pessoa que eu me relacionei, só que ele era homem e era o mesmo nome dessa mulher, que eu estava tendo algum desconforto no meu dia a dia de trabalho. E aí o nome é parecido, mas eram figuras diferentes e o sonho trazia uma temática nada a ver da vida real. Só que para mim fez todo sentido, porque tinha questão de autoridade, né? O quanto o masculino para mim traz essa questão da autoridade, essa pessoa tem uma hierarquia maior do que eu no trabalho. Então, assim, veio essa pessoa que é uma mulher, mas uma figura de um homem. E aí esse jogo que é o bonito do sonho, né? E aí as pessoas falam assim, sonho com umas coisas sem pé nem cabeça, parece que alguns sonhos ficam meio confusos por conta disso, né? Mistura muitos símbolos. Exatamente. É esse excesso realmente de símbolos que faz a gente acreditar e que eu acredito também que fez a gente não dar o devido valor ao longo do tempo a como isso pode ser funcional na nossa vida consciente, né? Eu acho que é isso, da gente olhar para esse tanto de símbolo e falar, meu Deus, que bagunça, que zona, eu não vou nem mexer com isso, né? Mas é realmente um convite para a gente conseguir se aprofundar no processo de autoconhecimento, né? É a partir daí mesmo que a gente olha com mais carinho para a gente, que a gente tem um tempo para gente, para conseguir avaliar esse sonho, conseguir refletir a respeito dele, perceber como é que eu consigo me conectar, qual o movimento que eu posso fazer para me conectar com o meu inconsciente, né? Então, vai bem por aí mesmo, nesse processo de descoberta, né? Agora, para a gente ir finalizando, antes de ver se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, você poderia indicar filmes, livros, artigos, algo que o pessoal possa ir atrás para poder ver um pouquinho mais sobre sonhos? E, se você me permite, eu posso fazer uma postagem com os nomes das indicações, eu te marco lá no meu stories para pôr no meu Instagram?
Com Foi no feed, na certeza. verdade. Com certeza. Eu separei alguns assim que foram essenciais para mim, principalmente se a gente está iniciando nesse processo de avaliação dos sonhos, análise dos sonhos. O primeiro deles, assim, que eu li e gostei bastante, é um livro de Robert Johnson, A Chave do Reino Interior. Esse livro, ele traz uma perspectiva muito interessante, assim, a respeito dos sonhos, ele traz diversos exemplos de como que a gente pode utilizar esses sonhos, assim, ao nosso favor mesmo, no nosso processo de autoconhecimento. Ele fala também um pouquinho a respeito dessas etapas de autoanálise, né, de analisar os próprios sonhos, assim, então ele detalha essas etapas aí, né, e faz com que a gente se sinta mais confiante na hora de fazer essa análise dos sonhos. Um outro livro que eu também faço indicação bastante é esse livro aqui, inclusive ele já está aqui na minha estante, porque ele não desgruda de mim. É esse livro aqui, O Homem e Seus Símbolos. Ele é maravilhoso, um livro para quem quer se aprofundar na psicologia analítica, para quem quer se aprofundar na temática sonhos, assim, é um livro que traz com muita riqueza, assim, muitas questões, assim, relacionadas a isso, né? E vem trazendo também, para a gente conseguir entender essa interpretação junguiana, vem trazendo o conceito dessas palavrinhas mais difíceis que a gente encontra. Então, vem trazendo aí esses conceitos de uma forma mais detalhada, é uma leitura muito fácil da gente fazer, que não é tão comum nos livros de Jung, né? Infelizmente, a maioria dos livros de Jung realmente tem uma leitura mais rebuscada, é um pouquinho mais difícil da gente entender. Então, é legal que a gente nunca queira pegar, assim, um livro super complexo dele de início, porque a gente vai se frustrar mesmo. É legal que a gente comece realmente com um livro mais simples, e aí, aos pouquinhos, a gente vai aprofundando a respeito dos conceitos, né? E aí, tem dois filmes que eu assisti e que eu acho fantástico, né? Que é um filme chamado Maria e João, não sei se você já assistiu, mas assim, é muito sensacional esse filme. Maria e João, ele traz essa perspectiva não necessariamente direcionada aos sonhos, mas traz essa perspectiva da psicologia analítica de uma forma muito forte. E lá a gente consegue perceber muito essa ânima, esse ânimos, né? A gente consegue perceber quais são aí os lados, quais são as sombras, né? Quais são as luzes de cada personagem, né? Como é que essa personagem lida com os desejos internos dela, né? Como é o conflito interno dela que está transparecendo ali para a gente. Então, é um filme extremamente interessante para a gente avaliar conforme essa abordagem. E tem um outro livro também que fala sobre luto, que eu acho sensacional e fala muito também nessa perspectiva da psicologia analítica, que é 7 minutos depois da meia-noite. Esse filme, ele traz, assim, com muita sensibilidade, assim, a respeito dessa questão do luto e traz também essa representação do que é que está acontecendo internamente naquele personagem, né? Quais são os conflitos internos dele? Quais são os maiores sofrimentos dele? Que no final ele consegue ali lidar bem, né? Então é bem interessante para a gente conseguir avaliar nessa perspectiva. Mas uma das questões que eu acho importante de citar é que quando a gente realmente aprofunda numa abordagem, quando a gente fala especificamente da psicologia, e a gente aprofunda numa abordagem, qualquer filme que a gente assista, qualquer série que a gente assista, a gente consegue identificar alguma coisa, a gente consegue fazer algum nível de associação. Então, como você fez, Angela, a gente assistiu essa série, eu, tu e ela, e assim, essa questão da porta, ela não queria a porta, ela quer a casa inteira, né? Então, o quanto isso é significativo, quanto a gente consegue perceber isso num formato simbólico mesmo, né? Então, assim, o que eu acho bacana é que realmente a gente consiga ver, independente de qual seja o filme, qual seja o livro, qual seja a série, conseguir entender qual é a nossa visão dentro de uma abordagem da psicologia, e de como é que aquilo ali pode agregar para mim como psicoterapeuta, como psicólogo. O pessoal já está aqui na Associação Livre já. Daniel falou do o mapa da alma, como indicação, Sim, né? E teve o Dominic, ele falou do filme Apanhador de Sonhos. E eu lembrei do filme A Origem, que eu acho também fantástica, que fala exatamente dessa muito bom, integração, realmente. né? Excelente. Exato. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade? Alguém quer falar de algum sonho que já teve para compartilhar também? Fique à vontade.
Com esse bate-papo, eu já fiquei com vontade de anotar meus sonhos, analisar. Agora eu quero ver ter tempo, né? Porque eu acho que uma coisa difícil hoje é a nossa rotina é tão puxada que eu acho que a gente acaba deixando para lá esse Deixando de fenômeno, né? lado. Sendo que ele poderia ajudar tanto. Exatamente. Exatamente. Quanta coisa, né, a gente acaba deixando de lado, assim, no final das contas, por causa realmente dessa correria. E aí, como eu falei, tem essas maneiras, né? A gente consegue gravar, por exemplo, fazer um áudio a respeito daquele sonho, e depois a gente, né, no momento mais propício, a gente consegue fazer a avaliação. A gente vai encontrando formas. Inclusive, tem formas também da gente conseguir botar para fora aquele conteúdo que está relacionado àquele sonho de uma forma que às vezes eu não consigo verbalizar, mas que eu preciso colocar para fora. Então, eu conheço muita gente que faz essa conexão assim com esse inconsciente, com esse sonho, através da pintura, através da arte, através da argila, né? De realmente se conectar com a arte, com a música, que seja, né? Mas de se conectar com algo que seja artístico, que não é verbalizado necessariamente, mas que eu consigo colocar coisas para fora, né? No final das contas. Então, eu acho bem interessante também a gente utilizar essa maneira, né? De fazer uma ponte aí. Tá bom, você quer falar mais alguma coisa? O pessoal tá quietinho? Todo mundo quietinho, gente, tá tudo bem, tá tudo certo Estão com vivos? vocês, todo mundo vivo, todo mundo bem. Ângela, se eu pudesse te dar uma dica, Sim, é, é difícil no início. Eu sei que a gente se interessa muito pelos nossos sonhos. Eu já tive sempre, antes de começar a estudar psicologia analítica, antes de me aprofundar tanto do jeito que eu estou fazendo, eu eu já prestava muita atenção. Eu tenho sonhos que eu me lembro de, sei lá, dos 7, 8 anos de idade, que eu ainda trago comigo até hoje. E, assim, sonhos mais recentes, é claro que ficam difíceis. Se a primeira coisa que você fazer quando você acordar de manhã é anotar o seu sonho, tentar anotar o máximo de detalhes possíveis do que você se lembra, aí, aí funciona. Aí é uma estratégia que já passaram para mim muitas vezes. Tem um caderno ao seu lado, numa mesinha ao lado da cama quando você dorme, que aí é a primeira coisa que você faz. Se você lembra de um sonho, você acorda, já vai anotando, já vai escrevendo. Senão, realmente, a gente acaba esquecendo. Memória recente em relação a sonhos, nossa, é péssima. É péssima mesmo se a gente não anotar na hora o que a gente lembra. exato, exatamente, Daniel. E realmente isso é um processo muito importante da gente ficar atento, porque deixar o caderninho lá do lado, por isso que é legal quando a gente realmente tem um caderno próprio para aquilo ali, né? Claro que na correria a gente vai adaptando, mas quando a gente tem um caderno e a gente já deixa quietinho ali, é aquele processo, eu já estou preparando o meu inconsciente e já estou me preparando realmente para conseguir me relembrar daquilo ali no momento em que eu acordar, né? Então, ou realmente de relembrar aquele sonho. Então, é muito legal que a gente realmente se atente a isso, né? De assim que tiver esse sonho, já anotar. É isso aí, Daniel. Vou ver se eu começo a fazer isso, então. Sim, é muito As bom. meninas estão falando aqui que, mesmo não sendo psicólogas, elas aprenderam muito hoje, agradeceram. Então, queria agradecer, Márcia, pela presença, pela disponibilidade, pela animação. Você fala muito bem, você é muito didática. Eu apoio você a explorar cada vez mais essa temática no Instagram. Eu, assim, pelo menos do meu nicho, você é a única pessoa que eu conheço que trabalha com sonhos. Então, acho que é bacana ter alguma pessoa de referência, sabe? Para se alguém falar assim, quero trabalhar com alguém que trabalhe com isso, já vou saber quem indicar. Ai, que bacana, Ângela. Eu que agradeço imensamente, assim, de você ter abrido essa oportunidade aqui, né? Ter deixado aberta essa possibilidade de a gente falar um pouco sobre isso, trazer à tona aí essa questão que é tão esquecida, né? Até pelos próprios psicoterapeutas, pelos psicólogos, né? Independente da abordagem. Então, eu que agradeço profundamente, foi ótimo. Eu sou super empolgada, então acaba que, né? Você já sabe, eu acabo ficando super empolgada na hora de falar realmente a respeito dos sonhos. Então, agradeço também a participação de cada um de vocês que teve a paciência aí com a gente, né, de estar presente. Então, muito obrigada, gente, foi ótimo, eu gostei demais. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questão aí, né, que vocês tiverem no final das contas, podem entrar em contato também comigo, com a Ângela, que a gente vai fazendo aí os direcionamentos.
Fala quais são os seus contatos. Perfeito. O meu contato principal hoje é o Instagram, né? @psi.marciaferreira. Lá eu consigo falar um pouquinho, né? E estou já fazendo esse planejamento para ir esticando um pouco mais aí esse assunto a respeito dos sonhos. E aí eu também faço atendimentos online, né? Faço a psicoterapia online. E através também do Instagram tem todos os meus contatos do WhatsApp, para mais informações a respeito tanto da psicoterapia quanto da análise dos sonhos. E o meu é psi.angela Guimarães. Tem canal no YouTube, canal no Spotify. Provavelmente eu ia falar até para vocês que eu vou deixar essa live aqui gravada lá no YouTube. Então, Márcia, se você quiser depois reproduzir, né? Vou te passar o material. E o pessoal tá aqui falando que já quer a próxima live, já estão perguntando quando que vai ser, que já são nossos fãs. Obrigada, Daniel. A gente vai organizar alguma coisa, com certeza. Que bacana, com certeza. Então Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Tchau, tchau.